Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 15 de outubro. Em julgamento no plenário do Supremo, maioria dos ministros decide que traficante André do Rep deve voltar à prisão. A Corte também definiu que a falta de reavaliação das prisões preventivas não gera a soltura automática do preso. Este é um dos destaques de hoje e você confere também. Ministro Luiz Roberto Barroso determina afastamento de senador Chico Rodrigues por 90 dias. Justiça do Rio de Janeiro manda soltar ex-deputada federal Cristiane Brasil e ex-secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes. Outubro Rosa, saiba quais são os direitos de quem está na luta contra o câncer. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 1 manter a decisão do presidente da Corte que determinou o retorno à prisão de André do Rep, apontado como um dos líderes do PCC em São Paulo. O julgamento foi retomado nesta quinta-feira com o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela entendeu que há requisitos para suspender a liminar concedida na semana passada e que beneficiou André Oliveira Macedo, o André do Rep, com habeas corpus. A ministra, então, acompanhou integralmente o voto do presidente Luiz Fux. Tenho para mim que o parágrafo único do artigo 316 estabeleceu foi o direito do preso de ver o seu caso reexaminado e o decreto de prisão examinado mais uma vez pelo juiz ao final daquele período, mas não dá direito à soltura de quem quer que seja. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes se manifestaram a favor da decisão que suspendeu a ordem de soltura de André Oliveira, considerando que a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio foi descumprida, uma vez que André do Rep fugiu, desrespeitando a ordem da Justiça de permanecer no endereço informado às autoridades. A liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio deixou de subsistir no mundo jurídico, não em razão da decisão presidencial que a cassou, mas porque o réu, por ela beneficiado, descumpriu as condições estabelecidas pelo relator do habeas corpus para o seu implemento. Proclamo, senhor presidente, para que nós, juízes deste tribunal, continuemos a frutificar o respeito à colegialidade que tradicionalmente pauta a atuação desta Corte. Na presente assentada, seria de extrema importância, eu já disse isto, inclusive a Vossa Excelência, que estivéssemos a julgar não apenas a suspensão de liminar, mas também a própria liminar concedida no HC 191.836. É ideal que estivéssemos discutindo o HC e a própria suspensão de liminar, porque encontraríamos, então, uma solução processualmente adequada para esse imbróglio. Na sequência, o presidente do STF explicou que tomou a decisão de suspender o habeas corpus a André Oliveira por se tratar de uma situação urgente. Eu fui provocado para tomar uma medida urgente diante do periculum libertatis. E nós sabemos, como regra de supradireito, que nos casos de periculum in mora, incompetência non attenditur. O professor Lopes da Costa dizia, se houver uma incompetência para aprender o rebanho, só se vai encontrar ele cortado em bifes finos nos açougues. Então, na verdade, ou eu agia ou eu deixava com que os fatos que estavam sendo noticiados não fossem coibidos. Autor da liminar que concedeu o habeas corpus, o ministro Marco Aurélio manteve a decisão. Continuo convencido do acerto da liminar que implementei. E se alguém falhou, não fui eu. Não posso ser colocado aí como bode expiatório, considerada uma falta de diligência, como disse o ministro Gilmar Mendes, do juiz de origem, uma falta de diligência do Ministério Público, Estado acusador, ou uma falta de diligência na representação da própria
polícia. No final, por 9 votos a 1, o plenário do STF decidiu pelo restabelecimento da prisão preventiva de André Oliveira. André Oliveira é apontado como líder de uma organização criminosa transnacional de drogas. A nova ordem de prisão dele foi restabelecida no último sábado, quando André do Rap já havia deixado a penitenciária em São Paulo. Ele segue foragido. O nome, a foto e os dados de André Oliveira constam nas listas de procurados da Polícia Civil de São Paulo, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Interpol. Quem também acompanhou a sessão plenária de hoje foi a nossa consultora jurídica Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Você está me ouvindo? Karina, você me ouve? Oi, Karina. Então, te ouço. Nós até falamos a respeito de uma questão ontem, antes mesmo do início do julgamento, que foi exatamente a questão de uma tese que já estava sendo proposta, já elaborada na visão de alguns ministros. E isso acabou se confirmando. Foi elaborada uma tese hoje. Do que é que se trata, Karina? Como é que ficou esse ponto específico do julgamento? Cadu, os ministros apenas o ministro Marco Aurélio ficou vencido, acabaram seguindo a proposta do ministro Luiz Fux para firmar um entendimento, uma interpretação acerca desse artigo 316 do Código de Processo Penal, que foi alterado no ano passado e que tem dado margem para grandes debates em toda a doutrina e a jurisprudência, decisões divergentes em todo o Brasil. Os ministros, então, com base nesse julgamento que foi concluído na tarde desta quinta-feira, eles decidiram, por maioria de votos, que a não observância daquele prazo nonagesimal, prazo de 90 dias, que é estabelecido pelo artigo 316 do Código de Processo Penal, não implica a revogação automática da prisão preventiva, não faz colocar solto qualquer pessoa que esteja preso em razão dessa medida provisória, dessa prisão provisória, devendo o juiz ser instado a reavaliar essa prisão preventiva dentro dos critérios de legalidade e atualidade da medida. Então, os ministros disseram que essa revogação da prisão não é automática e esse precedente deve ser seguido por todos os juízes em todo o Brasil, em razão da teoria dos precedentes previstos na legislação processual. O ministro Marco Aurélio ficou vencido no ponto. Para ele, a legislação é bastante clara ao estabelecer que, após o prazo de 90 dias, o juiz deve, de ofício e sem qualquer necessidade de provocação, reavaliar se a prisão preventiva deve ser mantida ou não, sob pena de tornar-se ilegal. E foi com esse fundamento que o ministro Marco Aurélio concedeu a liminar, que foi discutida no plenário tanto na quarta-feira como nessa quinta-feira, e acabou com a manutenção da prisão do suposto líder, né, da organização criminosa do PCC. Então, nesse sentido, por maioria, acabaram fixando essa tese, criando esse precedente, gerando, portanto, essa interpretação hermenêutica do artigo 316 do Código de Processo Penal, Cadu. Obrigado, Karina, pelas suas informações, pelo seu comentário. Lembrando que a Karina volta no programa Plenárias, com estreia nesse final de semana. Essa semana, o programa apresentado pela Rafaela Vivas. Eu volto na próxima semana. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues por 90 dias. O ministro enviou o caso para a deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não o afastamento do parlamentar. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues um dia após o parlamentar ser alvo de operação da Polícia Federal que investiga o desvio de verbas públicas destinadas ao combate da pandemia da Covid-19 em Roraima. Com a autorização do próprio ministro, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de Chico Rodrigues, em Boa Vista, onde foram encontrados aproximadamente R$30 mil. De acordo com a PF, a metade desse dinheiro estava escondida nas roupas íntimas do senador. Na decisão, o ministro Luiz Roberto Barroso afirma que a gravidade concreta dos delitos indica a necessidade de garantia da ordem pública, que o senador estaria se valendo do cargo para desviar dinheiro para o enfrentamento da maior pandemia dos últimos 100 anos, que já conta com mais de 150 mil mortos. O ministro negou o pedido de prisão preventiva, mas destacou que, por não ter havido flagrante, impõe-se o afastamento do senador de sua função parlamentar, para impedir que ele se utilize do cargo para dificultar as investigações ou persistir nos delitos. O ministro ainda determinou a retirada do sigilo das investigações, mas manteve em reserva os vídeos das buscas.
Segundo Luiz Roberto Barroso, uma dessas gravações deverá ficar guardada em cofre da Polícia Federal, já que exibe a intimidade do investigado e não produz acréscimo à investigação. O afastamento do parlamentar por 90 dias depende de deliberação do Senado. No próximo bloco, o presidente do Superior Tribunal de Justiça restabelece afastamento de prefeito de Cândido Mendes, no Maranhão. É depois do intervalo. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. Superior Tribunal de Justiça decide que risco de influência nas investigações justifica o afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão e restabeleceu o afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão, José Ribamar Leite de Araújo, do Partido Progressista. O político foi afastado do cargo no dia 11 de setembro no curso de uma ação de improbidade administrativa originada da Operação Cabanos, que investiga suspeitas de superfaturamento, fraudes e irregularidades em licitações e contratos da Prefeitura. O afastamento por 180 dias foi determinado pelo juízo da comarca da cidade com base na Lei de Improbidade Administrativa para garantir a instrução processual. O prefeito recorreu e o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou o retorno de José Ribamar ao cargo. Por isso, o município e o vice-prefeito pediram no STJ a suspensão da liminar. Alegaram, entre outros pontos, que o retorno do prefeito ao cargo representaria risco de lesão à ordem pública, uma vez que ele foi preso em flagrante, portando armas e cerca de R$500 mil em dinheiro, além de ter tentado ocultar provas documentais. Para o ministro Humberto Martins, o pedido de suspensão demonstrou que existem elementos concretos que revelam a extrema gravidade dos fatos e que há indícios de fraudes em licitações e contratos administrativos. O presidente do STJ destacou ainda que, segundo os autos, diversos documentos foram removidos com o objetivo de frustrar a busca e apreensão e prejudicar a instrução processual. Além disso, o ministro considerou que, no exercício do cargo, o prefeito exerce influência sobre as pessoas envolvidas nos fatos apontados pelo Ministério Público. A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar a ex-deputada federal Cristiane Brasil e o ex-secretário de Educação do Estado, Pedro Fernandes. Presos desde meados de setembro na Operação Catarata, ambos são acusados pelo Ministério Público de envolvimento em um esquema que teria desviado 30 milhões de reais dos cofres públicos em contratos de assistência social no governo do estado e na Prefeitura do Rio. A decisão determina que os dois cumpram medidas cautelares, entre elas o recolhimento domiciliar noturno e a proibição de contato com empresas e outros envolvidos na investigação. E hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros desaprovaram as contas do PSOL referentes à campanha de 2016. O plenário considerou grave as irregularidades identificadas na prestação. As contas desaprovadas do PSOL são referentes à campanha eleitoral de 2016. O plenário entendeu que o relatório tinha problemas como doações irregulares para diretórios estaduais ou omissão de pagamentos feitos a terceiros. Pela quantidade de erros cometidos pelo partido na campanha de 2016, o TSE decidiu suspender o repasse do fundo partidário ao PSOL por um mês. A omissão de despesas na prestação de contas é irregularidade grave e apta a ensejar a desaprovação das contas. E, mais uma vez, senhor presidente, eu trago precedentes. Na espécie, constatou-se a omissão de despesa na quantia de R$ 159 mil, o que representa 15,42% dos recursos movimentados pelo partido na campanha eleitoral de 2016. Em julgamento no plenário virtual, a maioria do Supremo decidiu que a gratuidade do cartão especial de estacionamento não vale para estacionamentos privados do Rio Grande do Norte. O cartão concedido a pessoas com deficiência e maiores de 60 anos será mantido nos estacionamentos em prédios e espaços públicos.
Na ação, a Associação Brasileira de Estacionamentos argumentava que a norma estadual usurpava a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e a livre iniciativa, a livre concorrência e a liberdade econômica. A maioria da corte acompanhou o entendimento do ministro Celso de Mello, relator da ação, no sentido de que a normatização da cobrança pelo uso de estacionamentos privados é tema relacionado ao direito de propriedade e, portanto, se insere na competência legislativa privativa da União. E você vai ver a seguir, campanha Outubro Rosa busca conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Nós voltamos já. A Constituição da República, pilar e sustentáculo de todo ordenamento jurídico, completou 32 anos. A sua importância é indiscutível, afinal, dela extraímos diversas garantias fundamentais. Não obstante, sabemos que os desafios ainda são muitos. Em Mato Grosso, para debater a modernização da Justiça Estadual, foi realizada a primeira Jornada da Inovação. Foram vários encontros virtuais com debates, lançamentos de sistemas e coleta de sugestões para o aprimoramento da Justiça. O encerramento foi nesta semana, com a participação de operadores do direito de vários estados do país. A Jornada da Inovação da Justiça Mato-Grossense, evento online, em formato de um tribunal do júri, reuniu operadores do direito de vários estados brasileiros. Foram 5 episódios e muito aprendizado na busca de uma justiça cada vez mais eficiente e moderna. Durante o encerramento do evento, foi inaugurado o espaço do Núcleo de Inovação. Isso foi feito para você, magistrado, servidor. Isso foi feito para vocês, advogados, promotores, defensores, enfim, todos aqueles que querem colaborar com o sistema de justiça e que querem nos trazer sugestões e novas iniciativas. O núcleo ele é muito mais do que um espaço físico. Ele é uma ideia, ele é um conceito, ele é uma aspiração, mas ele é também um propósito de tornar o judiciário melhor, mais eficaz, mais transparente e mais acessível. Durante o encerramento da jornada, também foram lançados sistemas inovadores, como o IURIS, para a gestão de gabinete do Poder Judiciário, e o robô Maco. Esse robô Maco, na verdade, ele faz o quê? A integração entre os sistemas PJE e hoje o Cisbajúdio, nosso antigo Bacenjúdio, promovendo assim uma automatização da nossa rotina de trabalho, permitindo que as penhoras eletrônicas sejam feitas de uma forma célere, de uma forma eficaz. Os desafios fazem parte da programação da jornada. As melhores sugestões foram premiadas nas categorias técnica e júri popular. A inovação no Judiciário de Mato Grosso tem tido o apoio dos operadores do direito de várias partes do país. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para mim, é um modelo, um paradigma na inovação, naquilo que nós precisamos para o Judiciário, para uma visão de futuro. Avançamos muito nessa pandemia e esse núcleo de inovação talvez foi impulsionado neste momento. Ele poderia ser possível daqui a alguns anos e muito rapidamente conseguimos implementar. Todos os anos, a campanha Outubro Rosa busca conscientizar sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é a que mais atinge mulheres no Brasil. Para as pessoas diagnosticadas com câncer, a legislação assegura vários direitos que auxiliam no enfrentamento à doença. Quanto antes, melhor. Este é o slogan da campanha Outubro Rosa deste ano. O alerta busca aumentar as chances de cura de 66 mil novos casos de câncer de mama, que estão previstos para serem diagnosticados entre 2020 e 2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer. O exame mais importante no rastreio do câncer de mama é a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que a mamografia seja feita nas mulheres a partir de 40 anos anualmente.
A recomendação do Ministério da Saúde é um pouco diferente. Recomenda o início do rastreio a partir dos 50 anos e bianualmente. É importante rastrear. A maioria das mulheres vão realizar a mamografia e a mamografia virá com alterações benignas ou uma mamografia normal. Mas a mamografia que detecte precocemente o câncer de mama ajuda a curar a doença. Juliana é uma das brasileiras que aparecem nas estatísticas. Em 2016, na época da campanha Outubro Rosa, a funcionária pública foi surpreendida com a doença. Ela conta que foi mais uma batalha, porque tinha acabado de receber alta do tratamento de câncer de tireoide com metástase. Apesar de ter vencido os 2 tipos de câncer, ela ficou com sequelas na fala devido ao tumor na tireoide e infértil, em razão do câncer de mama. A imunidade também ficou mais baixa e ela precisa de ter cuidados redobrados na hora de fazer esforço físico. Assumo para mim que eu tenho algumas limitações, eu não quero ser igual eu era antes, ou pelo menos não sofro por não ser igual eu era antes, mas eu vou tentando chegar lá aos poucos e eu já consigo sempre muito mais coisas aos poucos, né? E já faço esportes, trilhas, faço muitas coisas que eu achava que eu não ia conseguir no começo. E para realmente superar tudo isso e voltar a ter uma vida ativa e saudável, é recomendado o acompanhamento psicológico. A pessoa muitas vezes fica insegura e incerta sobre o seu futuro. E muitas vezes o paciente com câncer acha que a vida já acabou. É um momento em que ele acaba muitas vezes desenvolvendo a depressão, também por conta dessa fraqueza, dessa fragilidade que a doença traz. Uma mulher que já tenha família, filhos, reage de maneira diferente de uma que esteja buscando por esses ideais. A descoberta da doença em uma paciente com 25, 30 anos de idade terá um impacto mais traumático, porque pressupõe que essa mulher esteja em busca de uma união, a construção de uma família, e provavelmente isso vai afetar muito mais as questões sexuais, atrativas e de autoestima da paciente. A legislação brasileira garante a todos o direito à saúde. E no caso de diagnóstico de câncer, existem leis específicas para assegurar a prioridade no tratamento médico e cirurgias, garantia de direitos trabalhistas, como retirada integral do FGTS e até isenção de impostos na compra de veículos e na declaração de imposto de renda. No aspecto particular, existindo uma série de regramentos e normas que disciplinam as atividades privadas, os planos de saúde, eventual omissão ou ainda descumprimento, seja de ordem pública ou privada, legitima o cidadão a buscar o salvaguarda dos seus interesses e direitos no Poder Judiciário, o que inclusive tem sido muito comum, criando-se até o conceito da judicialização da saúde. E isto ocorre em razão de políticas públicas que muitas vezes são ineficientes, uma gestão deficitária ou mesmo a deliberada omissão, sendo que na esfera privada, igualmente ocorrem prejuízos pelo desatendimento de normas e procedimentos regulamentados em contratos específicos, bem como na própria inobservância de ditames legais. Seja qual for a situação, o brasileiro ele pode se socorrer do Poder Judiciário através de medidas liminares de urgência, dentre outros procedimentos processuais que são cabíveis. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.